E aí, como é que você tá? Meu nome é Thiago Hora, eu tô aqui numa sala de maternidade, estamos aqui no Promatre Paulista. Ali é minha esposa, Natália, Oi, galera. e no braço dela ali o Mateu Luca, nosso filho que nasceu 1 dia e meio. Essa daqui é uma das melhores maternidades do Brasil. Por que eu tô falando isso aqui? Isso aqui tem a ver com prosperidade. E se você quer atingir a prosperidade, você precisa ser pai ou mãe novo ou nova. Você precisa, de fato, ter filhos jovens. Tiago, por que você está falando isso? E quando eu digo prosperidade, não é só financeira. A financeira está dentro disso, mas é nas 3 esferas: espiritual, familiar e financeiro. Eu tenho 24 anos de idade, a Natália tem 21. Nós faturamos, em média, alguns milhões todos os meses. E se você pesquisar para o Grupo Front, que é o grupo das nossas empresas, você vai ver isso que eu estou te falando. A gente tem um espiritual muito alinhado e a nossa família vem crescendo. O que eu quero dizer para você? Você vai ter que ser pai ou mãe, nova ou novo, se você quiser viver uma vida épica e uma vida abundante. Tiago, mas eu vejo várias pessoas que conseguem conquistar várias coisas, que elas conseguem viver uma vida extraordinária e não são pais. Aliás, eu penso que quando você tem filho, você fica preso, né? Porque você não pode mais viajar, você não pode mais isso e aquilo. Muitas das vezes você já escutou isso, né? Aqui é o contrário. Quanto, por exemplo, mais filho eu tiver, mais próspero você. E você pode acompanhar. Esse vídeo aqui vai se perpetuar, vai passar alguns anos e vocês vão perceber isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você tem um filho, você tem um pequeno problema, digamos assim. Algo que depende de você. Tiago, mas como necessariamente um filho vai me trazer para perto de Deus? Como necessariamente minha família vai prosperar e financeiramente também? Vamos lá. Ele vai te trazer para perto de Deus porque você já consegue ver experiências sobrenaturais desde o começo, desde o parto. O parto é algo sobrenatural. Inclusive aconteceu isso com o Mateu, 1 dia e meio atrás. Quando a Natália chegou para o trabalho de parto, foi umas 4 horas da manhã que você começou a sentir, né, Nath? Isso, 4h30. 4h30 da manhã ela começou a sentir algumas Contrações. contrações, começou a sentir algumas dores. 4h30 da manhã ela sentiu um pouco mais até que ela se troca, umas 9, 10 horas a gente vai para o hospital. Chega lá, ela já é internada. Então ela já começou o trabalho de parto ali de manhã. O que aconteceu? A gente ficou horas e horas. Foi mais de 20 horas, né, Ná? Mais de 20 horas. Quando deu ali umas 19 horas, 18 horas, na verdade, 18 horas, já tinha dilatado todos os 10 dedos. Precisa de 10 dedos de dilatação para sair o bebê. Só que além dos 10 dedos de dilatação, né, amor, precisa também... O bebê precisa descer 9. Então ele dilata 10 de largura E desce. e o bebê tem que descer 9 dedos. E aí o doutor, que, pô, o pessoal daqui é excelente, turma, excelente, não tenho o que falar. Ele, com a experiência dele, ele disse, olha, com a nossa experiência aqui de anos, quando chega nesse nível e não desce porque ele está bem alto, ele não vai descer mais que isso. Então, nossa indicação é, vai para uma cesárea. Você pode esperar se você quiser, mais 1 horinha e tal, a gente vai te dar esse tempo, mas a minha indicação, vai para uma cesárea, porque ele não vai descer mais que isso e como minha experiência não vai. Por que a gente entendeu super bem isso? Porque é a experiência dele, é o doutor, é medicina, ele estudou aquilo. E tá tudo bem, o pessoal daqui é excelente. E médicos falam sobre estatísticas, né? Exato. A gente que é cristão, a gente acredita sim nos médicos, a gente acredita em estatísticas, só que a gente sabe que quando as estatísticas falam não, Deus fala assim, né? Ele pode fazer o impossível. Deus é além da medicina. Amém. E aí a gente falou o seguinte, eu olhei pra Nath e eu e ela decidimos, vamos esperar mais 1 hora. Quando a gente falou isso pro doutor, ele falou, tá tudo bem, espera mais 1 hora então. Nós fechamos a porta do quarto e nessa hora que a gente fechou a porta do quarto, a gente aumentou o louvor, que a gente colocou um louvor para trocar e começamos a orar e ali a gente se encontrou com Deus. E na Bíblia fala, se você quer ter um íntimo com Deus, quer falar com Ele de verdade, a melhor forma é fechar a porta do teu quarto e falar com Ele. Foi exatamente o que a gente fez. E a gente pediu e clamou e adorou e foi 1 hora assim. Foi 1 hora. Até que chega outra doutora no A plantão. troca de plantão, Exato. que foi 7 horas da noite, né? Isso. Então foi certinho. 6 horas ele falou isso, 1 hora em ponto. Não, 7 horas em ponto. Troca a doutora e ela fala, olha, eu acho que vai dar certo. Vou fazer o seguinte, eu vou sair por 1 hora ou 2 horas e a gente vai ver. Se descer, a gente tem um parto normal.
Mas aí ela deu uma outra solução, uma outra visão. Exato. Então ela falou assim, olha, a gente vai fazer isso e isso de exercício e a gente vai aumentar essa medicação para tanto, porque você só tá com tanto. E aí ela falou assim, fazendo isso a gente vai esperar 2 horas e eu acredito que vocês podem ter um parto normal. Então foi tão bizarro que até o doutor trocou. Parece que Deus falou assim, ó, tá bom, aqui já foi, agora é com aquela ali, ó, eu quero com aquela ali. É aquela ali, a provisão é com aquela. E a gente pediu tanto. E a gente esperou 1, 2 horas, e aí quando ela voltou, ela se impressionou, ela falou assim, meu, ele tá aqui embaixo. Ele tá aqui embaixo, daqui a pouco eu vou voltar e ele vai nascer. Só mais 2, né, na realidade. Depois ela voltou depois de 2 horas, e ela falou assim, nossa, ele já desceu muito, parabéns, vocês fizeram certinho. Ela falou assim, agora falta bem pouco, então eu vou sair por mais 1 hora e 11 horas ele vai nascer. E 11h33 o Matheus nasceu. E o Matheus nasceu de forma natural, 11h33. Cara, foi assim, algo sobrenatural. E o expulsivo, o posicionamento, né, na banqueta e tudo, começou exatamente às 11 horas. Às 11 horas, em ponto. Então, assim, essa doutora, eu nunca vou esquecer dela. Depois a gente precisa pegar o nome e tudo mais, mas Deus atendendo cada coisa. A gente fechando a porta do quarto, aquele momento de adoração e oração. Se isso não te traz para perto de Deus, meu amigo, meu Deus do céu, é a forma mais sobrenatural que você consegue viver. O parto é uma dádiva de Deus. A Bíblia diz isso. Os filhos são herança. Então, assim, não tem como você descrever. Você precisa viver essa sensação e seja pai novo. Isso é muito importante. E eu vou continuar te explicando agora o porquê que isso vai te ajudar tanto na questão familiar e financeira. Se liga. E 99% das pessoas, até mesmo quem está assistindo esse vídeo, você pode não gostar, mas talvez você esteja numa zona de conforto. Tiago, mas eu trabalho num emprego muito ruim, eu acordo 5 horas da manhã, pego o busão lotado, não sei o que, escuto graça, você acha que eu tô na zona de conforto? Muitas das vezes você está. A zona de conforto é o lugar que a gente tem medo de sair. Então sabe quando você fala assim, eu não quero ter filho porque essa geração tá perdida? É porque você tá numa zona de conforto que não te deixa evoluir, até porque a geração não tá perdida. Já foi pior, acredite, já foi pior. Na Bíblia, há relatos, por exemplo, de gerações que faziam coisas horríveis. Horríveis, mas tão horríveis que Deus teve que intervir naquelas cidades. Ele teve que fazer alguma coisa, porque estava acontecendo coisas diabólicas, digamos assim. E as pessoas não pararam de ter filhos. Por quê? Porque o mal vença, os bons têm que ficar calados. Então, muitas das vezes, você foi criado de um jeito muito bom, você ia ser um ótimo pai, uma ótima mãe, mas você se leva por aquele de, a geração tá perdida para eu ter um filho hoje. Não tá perdida. Acontece que talvez você está escutando demais de pessoas que não têm resultado. E você fez o certo de entrar nesse vídeo. Você está escutando uma versão totalmente ao contrário do que todo mundo te diz. Quanto mais filho eu tenho, mais eu vou viajar, mais eu vou prosperar, mais perto de Deus eu vou estar e tudo mais. Eu quero te passar o seguinte, se você quer atingir uma prosperidade absurda, você tem que ter filhos jovem. Sabe por quê? Porque se você tem alguém dependendo de você, não existe outra motivação maior de você fazer algo funcionar. Não tem outra. Eu chamaria essa expressão de queimar o barco. Você já ouviu falar ou não? Vou te contar, presta atenção aqui que você vai entender todo o enredo desse vídeo aqui. Em 1500 e cacetada aí, existia um cara chamado Cortés. Esse cara era um espanhol, desbravador, e esse cara foi até o México, aonde vivia ali os astecas, né? E ele chega lá com a tripulação, na tripulação não, no caso, os navios dele, né? Os barcos dele. Só que ele chega com alguns barcos, não é muitos, é alguns barcos. Na hora que ele chega ali no México, ali onde os astecas estão, eles enxergam que os astecas, eles tinham muita gente, muita gente. E aí eles começam a murmurar, a gente não vai conseguir, cara, isso aí não vai dar certo, meu Deus, não vai dar. O Cortés no caso, como ele era o líder ali, ele falou para todo mundo, pessoal, todo mundo aqui agora, ó, tá aqui isso aqui queima o barco. Ninguém entendeu nada, só seguiu o que ele falou. Ninguém entendeu. Só que depois de queimar o barco, eles entenderam que não tinha como recuar. Ou eles conquistavam ou conquistavam. Não tinha como recuar, não tinha mais barco. Então, Cortés ele consegue conquistar onde estão os astecas e os espanhóis ficam com aquela área. Mesmo tendo menos pessoas,
Eles conseguem. Porque eles queimaram o barco. O que queimar o barco quer dizer? Nessa situação que eu tô dizendo aqui pra você. Quando você tem um filho, você queima o barco. Não tem como você voltar atrás. Você simplesmente tem que dar certo. Só que algumas pessoas, elas reagem de uma forma diferente. Por escutar tanta baboseira por aí, na internet ou em outro lugar, de pessoas que não têm resultado, elas acabam tendo medo de ser pais. E aí, prolonga, e esse medo só vai passar quando tá, infelizmente, velho demais. Aí você quer ter filho com uns, sei lá, 40 e poucos anos. Seu filho vai crescer, você não consegue aproveitar nada, e aí você se arrepende. Poxa, por que eu não queimei o barco antes? Qual que é a parada que eu tô te falando aqui? Se você ser pai novo, você não vai se arrepender nem um pouco. A geração não tá perdida. Infelizmente, você tá dando desculpa para a infelicidade que você tá nessa zona de conforto. A geração já foi pior. O que eu sugiro que você faça? Seja pai novo. Só que você vai fazer isso com a pessoa certa, é lógico. Você não vai fazer isso com qualquer pessoa aí da esquina. Essa pessoa aqui que tá do meu lado é a mulher que eu escolhi pra minha vida. E simplesmente eu vou passar com ela a vida inteira. Então, se você tem aquela pessoa do seu lado que você já tá há um tempo, não fica pensando muito. Seja pai. Que algumas coisas da sua vida não tá dando certo porque você não queimou o barco. Você ainda tem um plano B. Agora pensa num menininho desse daqui, ó, uma menininha, que seja, dependendo de você. Olha isso aqui. Um mini ser humaninho. Um mini ser humano. Inclusive, ele tá na luz azul aqui. Meu Deus, tô até pálida. Tá na luz azul porque ele tá meio amarelinho, aí precisa ficar aqui, né? Isso. Pra ter alta amanhã. Pra ter alta amanhã. Então tem esse probleminha, mas a gente já tá corrigindo. Tem que queimar o barco. Então imagina só o seguinte, ele precisa de algo, você tem que conquistar aqui. Ele precisa de você e você tem que ir atrás. Já viu pessoas, por exemplo, casos de a galera, uma pessoa que nunca trabalhou na vida, aí quando ele vira pai, ele sabe que vai virar pai, ele se vira e consegue achar alguma coisa. Isso acontece demais. Se você ler, por exemplo, Os Segredos da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece, tem casos de bilionários que eles queimaram o barco de várias formas diferentes. Fizeram loucuras que deixaram eles do jeito que eles são. Só que eu não vejo uma forma mais louca e com tanto resultado de queimar o barco que não seja com o filho. Talvez o filho seja a forma mais rápida de queimar o barco. E se você tiver essa visão, você prospera. Entende isso? Cada filho que você tem é um barco que você queima. Não tem como correr atrás, não tem como você voltar atrás. Você tem que fazer, sacou não? É uma pressão absurda. Tiago, eu não trabalho sob pressão, mas você vai ter que trabalhar. E aí você vai começar a ver os resultados fluindo. Então escute pessoas que têm resultado. Você tem que parar de ficar escutando galera que não tem resultado, cara. Talvez é isso que você tá vivendo hoje. Eu tenho uma frase na minha vida que eu não escuto ninguém que não tem resultado naquilo que eu quero viver. Não escute críticas construtivas de alguém que nunca construiu porcaria nenhuma. Então eu tô te falando porque eu construí isso. Eu e minha esposa estamos prosperando cada vez mais. E o fato de a gente queimar o barco, além de todo o amor que você tem pelo fato de você ser pai, você vai ensinar as coisas certas, você vai ir contra a mão dessa geração, você vai prosperar em todas as áreas. Então, se você tem amor próprio e quer realmente viver uma vida épica e abundante, seja pai novo, seja mãe nova, você não vai se arrepender. Talvez você tá vendo esse vídeo, daqui a uns, sei lá, alguns meses, ou daqui a 1 ano ou 2 anos, você volte nesse vídeo e fale, caraca, Thiago, eu segui esse conselho, foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Foi difícil no começo, lógico que não vai ser mil maravilhas, mas me tornou uma pessoa, outra pessoa, uma pessoa mais madura, uma pessoa que tem um senso de urgência, porque se você não é pai, você não tem um senso de urgência. Você, sua esposa, podem às vezes passar por alguma necessidade, pode passar com alguma coisa, mas o seu filho não pode. Então você vai ter que se sujeitar a algumas situações que você nunca pensou que se sujeitaria, mas isso vai te fazer mais forte e vai te fazer prosperar. Então não espere ficar com 40 e poucos anos para tomar essa atitude. Seja pai novo. Seja mãe nova. Eu tenho absoluta certeza que daqui a alguns anos ou daqui a alguns meses você vai me agradecer por isso. Bom, é isso. Espero que tenha te ajudado com esse vídeo. Vamos dar tchau aqui para o pessoal, Nath. Tchau, galera. Dá um recado para a galera aí. Deus abençoe vocês. E casamento e filhos não é uma coisa que tarda a sua vida, não é uma coisa que vai te atrapalhar, pelo contrário. As pessoas que querem implantar isso em você são as pessoas frustradas, que geralmente tiveram um casamento frustrado, tiveram uma má experiência quando tiveram o primeiro filho
E aí eles querem, é automático, não é nem que eles querem, é automaticamente eles vão passar essa frustração para vocês. Então procurem seguir pessoas que têm um casamento de sucesso, que são felizes com seus filhos, para vocês conseguirem ver o outro lado da vida, esse lado da vida que é muito bom, que é você construir a sua família. Exatamente. E bom, se você quer ver mais do Matheus, a gente postou fotos, vídeo com ele, tá lá no O Thiago Hora, só colocar no Instagram que você vai achar. Tamo junto, fiquem com Deus. Eu vou deixar aqui na descrição o link da nossa imersão presencial para você me ver lá. Vamos falar de família, vamos falar de prosperidade e tudo mais. Deixa o like, se inscreve, habilita o sininho e coloca aqui nos comentários os vídeos que você quer ver nesse canal. Tamo junto, fiquem com Deus e seja pai novo, seja mãe nova.